Bom dia. Bom dia. Véspera de Rosh Hashanah. Então, a Tefilá, em véspera de Rosh Hashanah, 6 horas da manhã vai ser Selichot. Selichot bastante compridas na véspera. E depois da reza da véspera de Rosh Hashanah, a gente faz a anulação das promessas. Atarat Nedarim. Então, a Atarat Nedarim, ela serve apenas como um step, como vai que. Ou seja, a Torá fala para a gente, Lo yachel devaró. Nossas palavras são sagradas, a gente não pode profanar. Qualquer coisa que sai da nossa boca é uma promessa. Não precisa falar eu juro, eu prometo. Portanto, é muito comum, muito provável que ao longo do ano você se comprometeu com alguma coisa. Vamos, vem em casa, vou. Vamos estudar, vou. E você, quando falou vou, sem falar Brineder, você acaba transgredindo se você não cumpriu aquela promessa. Então você tem uma Tarat Nedarim para isso. E isso serve também, você já anuncia, fala para o passado e já, se eu fizer a mesma coisa para frente, eu já estou avisando agora que é Blineder. Mas, se tem alguma coisa específica que eu sei, que eu prometi, que eu me comprometi e não estou fazendo, não vou conseguir fazer, eu preciso fazer a parte. Pegar 3 pessoas que sabem, inclusive, como anular uma promessa, e aí você fala para eles claramente como anular, qual que é a tua questão, e eles vão tentar te ajudar para anular a sua promessa. Tem o costume da véspera de Rosh Hashanah, visitar os túmulos, então, especialmente túmulos de tzadikim. Quando você vai no túmulo de um tzadik, você pede que, em mérito do tzadik, Hashem possa dar para a gente um bom ano. E também você tem o costume, não está trazido aqui, mas as pessoas vão, na véspera, um pouco antes, visitar os vários túmulos de parentes, etc., antes do Rosh Hashanah, também pedindo em mérito do falecido que já está lá mais próximo, digamos assim, para que eles possam também intervir por nós e pedir para a gente um bom ano. Também entre Rosh Hashanah e Kippur pode ser também? Também. Alguns, assim, entre Rosh Hashanah e Kippur são épocas propícias de se visitar o cemitério. Ok. Vamos falar, a gente não tem muito tempo, sobre Rosh Hashanah. Algumas leis, regras em relação a Rosh Hashanah. Se a gente for ver na Torá, a Torá fala muito pouco do Rosh Hashanah. Se você ler a Torá, mal você vai entender qual que é a festa do Rosh Hashanah. O que a Torá fala? No 7º mês, no primeiro dia, vai ser um dia de descanso para vocês. Um dia de lembrança. Pronto. Um dia de lembrança, um dia de descanso. Tá bom, descansar é bom. Então, Rosh Hashanah, inclusive, a gente sabe que não se deve dormir durante o dia. Inclusive, a pessoa deve acordar cedo e etc. Porque está escrito que quem dorme em Rosh Hashanah, o seu mazal, a sua sorte, vamos traduzir, ela dorme também. Então, tinha aquele cara que ele era um shlei mazal. E aí ele foi dormir Rosh Hashanah. Falando para ele, mas você sabe que vai dormir, o teu mazal vai dormir. Ele falou, o meu espero que vai dormir, porque não espero que minha sorte vá dormir, porque do jeito que está complicado. Então, que é o Rosh Hashanah? Mais uma palavra que aparece na Torá em relação ao Rosh Hashanah é Yom Teruah, que é um dia de truá, um dia de toque. Só isso. Não está claro, explícito na Torá, o que é o Rosh Hashanah. Se você for ver o Pesach, está muito claro na Torá o que é o Pesach. Sukkot, está muito claro. A Torá fala por que se deve sentar na Sukkah e etc. Rosh Hashanah, a Torá fala que é um dia de descanso. Yom Kippur está escrito, é o dia do perdão. Rosh Hashanah não está escrito explicitamente na Torá que é o dia do julgamento. Está escrito apenas que é um dia de descanso, é um dia de lembrança e é um dia de toque. Os Rahamim, eles ensinam para a gente de várias formas como a gente interpreta a Torá na Torá oral, e uma delas é que quando você fala que Hashem, ele vai lembrar, o que Hashem está lembrando nesse dia, então esse dia é o começo do ano. Tem um outro versículo que diz que Hashem, ele julga, a gente olha por nós do começo do ano ao fim do ano, ou seja, que no começo do ano ele já decreta o que vai ser até o final do ano. E é nesse dia que Hashem está
julgando. Um dos motivos que Rosh Hashanah não está explícito na Torá, porque o Rosh Hashanah não é exclusivamente um julgamento nosso. Em Rosh Hashanah, Hashem está julgando Kol Ba'ei Olam, todos os seres humanos, e não só os seres humanos, uma vez que o ser humano ele é o objetivo da criação, todos os animais e seres vivos eles foram criados para servir o ser humano, então eles também estão sendo julgados nesse dia. Então essa é uma das explicações porque não consta claramente na Torá que ele é o Yom Adin. A gente sabe de que, os sábios falam para a gente, que no Rosh Hashanah, Deus ele já escreve e já sela os tzadikim e os reshaim. Tzadikim são justos totais, os reshaim são os perversos, que eles já estão selados para aquele ano. Quem fica pendente? Aqueles que estão Beinonim, aqueles que estão no meio, que a maioria de nós não somos reshaim totais, não somos tzadikim totais, a gente está lá. Então, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur é o momento da gente apelar e pedir e ser julgados até chegar ao Yom Kippur, onde Hashem ele vai, de fato, selar a gente, se Deus quiser, para um ano bom. Mais um detalhe interessante, que, em geral, em Israel, todos os Yamim Tovim, eles são um dia. Fora de Israel, são 2 dias. Rosh Hashanah, excepcionalmente, em Israel, também é 2 dias. E ele é chamado Yom Arichta, um dia cumprido, como se fosse um dia só, 48 horas, mas é um dia cumprido. Qual é o motivo que Rosh Hashanah lá também é um dia? 2 dias, aliás. Por quê? O motivo que é fora de Israel era 2 dias, porque não dava tempo, eventualmente, para as testemunhas que viram a lua nova irem até o tribunal decretar que é Rosh Chodesh, avisar quem está fora de Israel, que de fato é Rosh Chodesh ou não é Rosh Chodesh, porque o mês ele pode ser de 29 dias ou de 30 dias. Isso vai mudar. Que dia, por exemplo, vai cair? O Pesach. Qual que é o dia 15? Será que o dia 15 começou no 30º dia do mês anterior? Ou o mês passado tinha 30 dias? Então, você tinha tempo até você avisar em Israel, dava tempo. Então, vamos supor, do Rosh Chodesh até o dia 15, você podia sair por Israel todo, e todo mundo ia saber quando que é o Pesach. Agora, Rosh Hashanah, o Rosh Hashanah já é o Rosh Chodesh. Mesmo em Israel, tirando Beit HaMikdash e Yerushalayim, não dava para você chegar e avisar, é Rosh Chodesh, sai correndo, vai preparar maçã com mel, vai comprar cadeira, não dá tempo, tá certo? Então, por isso mesmo, em Israel, Rosh Hashanah, foi decretado que se faz 2 dias, assim como fora de Israel, porque assim como fora de Israel não dava tempo de avisar, então também em Eretz Israel não dava tempo de avisar. E aqui surge uma questão interessante, de que quando a gente tem 2 dias de Yom Tov, a gente fala Shehechianu, aquela brachá de algo novo, em ambas as noites. Então pega no Kiddush, pega no acendimento das velas, você faz o Shehechianu nas 2 vezes. Em Rosh Hashanah, já que ele é chamado um dia único cumprido, surge a dúvida, será que eu faço o Shechianu na segunda noite ou não? Será que eu faço o Shechianu no segundo dia que eu vou tocar shofar ou não? Então, para garantir, a gente coloca uma fruta nova ao lado, na hora que a mulher vai acender a vela e na hora que a gente faz o Kiddush. Logo depois do Kiddush, no Kiddush a gente fala o Shechianu, no próprio Kiddush, e logo em seguida, na segunda noite, você come essa fruta nova. Faz Borei Priaetz, e você come essa fruta nova. Se você come um pouquinho, não precisa fazer Brachá Chroná. Se você come mais que 27 gramas, você faz Brachá Chroná. E aí você vai fazer Tlat Yadayim e continuar a tua refeição. Mas isso por quê? Essa questão de ser um dia só, então tem a dúvida se fala ou não Shechianu. A pessoa que vai tocar o shofar, é costume e é bom ele ter uma roupa nova que ele vai vestir nesse segundo dia, para garantir, porque se não precisaria fazer o Shechianu pelo próprio dia, ele está fazendo o Shechianu pela roupa nova que ele está agora estreando. E pensa os 2 primeiros dias na Golá. Os 2 primeiros dias você faz. Os últimos não. Os últimos 2 dias você não faz, certeza? Acho que não. Eu sempre me confundo. Eu acho que não. Tem 2 dias no final que não se faz Shechianu. É de Pesach. É de Pesach? Bom, eu confirmo depois. Mas se na Torá fala que não é nada especial, quem colocou isso? Não, então não é que a Torá não fala que é especial, a Torá não deixa claro o porquê é especial. A Torá fala que você tem que descansar, é um dia de Yom Tov. Mas por que tem algum motivo? Só que a Torá não deixa muito claro qual que é esse motivo. Então, como muitas coisas na Torá,
todo o judaísmo, a gente extrai através da dedução de versículos, comparação, todas as metodologias transmitidas de Moshe Rabbeinu em diante, que é chamada Torá Shebal Peh, a Torá oral. Então, algumas coisas a Torá decidiu contar em muitos detalhes, outras coisas a Torá conta resumidamente. Assim a Torá. Tem um motivo para cada coisa. Então, na primeira noite, a gente come várias coisas, mas não precisa ter uma fruta nova da estação. Você precisa ter a tâmara, romã e etc. Se essas frutas são novas da estação e você ainda não comeu nessa estação, então você faz um shehriat. Na segunda noite, você tem que fazer o shehriat. Na primeira noite, você não é obrigado a fazer o shehriat. Tem vários alimentos que a gente come, mas não necessariamente precisa ter shehriat. Mas o principal era a maçã. Você tem a chalá redonda com mel e a maçã com mel. Esses são os mais importantes, assim por dizer. Aí depois tem vários que também são importantes, a cabeça de peixe e vários outros costumes. Vamos chegar lá. Eu acho que tem muitos que não fazem esse simanim que os separadim. Sim, acho que fazem muito menos. Fazem muito menos. Mas a cabeça de peixe e a maçã com mel São são os mais. mais populares. Ontem alguém me mandou uma mensagem, falou, como que não sei, queria saber, comentei antes da língua, do Seder do Rosh Hashanah, do Seder. Seder? Eu respondi, você está querendo dizer da noite do Rosh Hashanah? Porque alguns chamam de Seder, porque você tem essa ordem de como comer esses alimentos. Então, deixar bem claro que eles são costumes judaicos são importantíssimos, mas é diferente, por exemplo, de comer matzá. Comer matzá é uma obrigação absoluta da Torá. Esses outros são vários costumes que são importantes, cada um mantém a sua tradição, mas não tem uma obrigação que você comer. Eu preciso comer o tamanho mínimo da cabeça do peixe para poder fazer a mitzvah, etc. Isso não existe. Os nomes que os sábios deram para essa festa são vários, tem vários apelidos diferentes. O Rosh Hashanah é o mais comum. Rosh Hashanah, cabeça do ano, porque se chama de cabeça, porque a cabeça, ela engloba tudo que está dentro do corpo, ela controla tudo que vai acontecer, que acontece no nosso corpo. Então, o dia de Rosh Hashanah, os 2 dias de Rosh Hashanah, eles são como a cabeça. E se você, então, investe nesses 2 dias, o máximo de reza, de tefilá, de teilim, de conexão e etc., isso vai afetar o ano inteiro. Por isso que ele é chamado de Rosh, ele é de cabeça. E, de fato, a cabeça, ele já tem, de maneira concentrada, tudo aquilo que vai acontecer durante o ano. Então, por isso é muito importante aproveitar cada instante do Rosh Hashanah, não perder tempo com conversa mole. Isso já não é bom durante o ano todo, mas em Rosh Hashanah a gente tem que ser mais cuidadoso ainda. E o máximo que você puder, tirando a hora da reza, durante a reza você tem que rezar, durante a Kriyat Torá você tem que ler, ouvir a Torá, mas fazer bastante leitura de Teilim, e tem gente que dorme muito pouco em Rosh Hashanah, acorda bem cedo para fazer o Teilim, então isso é bastante importante para a gente, o máximo possível, ocupar essas 48 horas com Teilim, com conexão, porque isso vai afetar de fato o ano todo. Não comer. Vamos falar das comidas? A gente vai falar, além de comer coisas doces, a gente evita comer coisas azedas e amargas, e vou explicar também por quê. Vamos lá. Yom Teruah é um dos nomes de Rosh Hashanah, o dia do toque. Assim como a Torá fala, é o dia do toque. Se der tempo, a gente explica por que tantos toques a gente faz, mas a gente aprende isso da Torá, que é um dia de toque. Teruah seria aquele toque mais rápido, tu. Esse é o nome popular que a gente usa. Mas tem uma dúvida, como que é esse toque? Se é se é tu, ou os dois juntos. Então a gente já faz as 3 variáveis. As 3 variáveis. E aí a Torá mostra pra gente em outro lugar que tem que ter matquiá antes e matquiá depois. Então, por isso você toca matquiá, aí Shvarim, Teruah, etc., faz todas as variáveis, e a pessoa, para poder cumprir a mitzvah, tem que escutar 30 toques, pelo menos, para ele cumprir com a mitzvah. Segundo nome, Yom Zikaron, Yom HaZikaron, o dia de lembrança. Como a gente falou, o que quer dizer que Hashem lembra da gente? Hashem nunca esquece da gente, mas através das nossas rezas, a gente consegue invocar méritos dos nossos antepassados, méritos nossos, eventualmente, e assim Hashem lembra, entre aspas, da gente, lembrar não é que ele esquece, mas, ou seja, ele dá atenção a nós e Bezrat Hashem, ele vai ajudar a gente com uma maneira positiva. No dia do julgamento e esses são nomes, então, Yom Teruah, Yom HaZikaron e Rosh Hashanah.
Na hora dessa ela Então, alguns falam de Adlik Yom Tov. Então, cada um siga o seu costume. Aqui na sinagoga, no Sidur, eu lembro que eu coloquei, se eu não me engano, a gente fala Adlik Ner Shel Yom Tov. A gente fala Ner de Yom Tov e não especificamente de Yom HaZikaron. Rosh Hashanah é o único que tem essa dúvida de qual é a brachá adequada e cada um deve seguir o seu costume. Em seguida, se faz o Shechiah, as mulheres nas velas e o homem na hora do Kiddush. Não dá para a gente ler todas as halachot de Yom Tov, mas a diferença básica entre Shabbat e Yom Tov é que no Yom Tov você pode cozinhar de um fogo que já está aceso de antes, e Yom Tov você pode carregar. Essas são as diferenças básicas. Tem vários detalhes em relação a isso. Por exemplo, você não pode apagar o fogo, você não pode diminuir o fogo. Preparo de alimento, tem algumas coisas que você pode fazer no Yom Tov, algumas coisas que você não pode fazer no Yom Tov. São bastante detalhes em relação a isso, mas de maneira bem geral, ele é como o Shabat, mas você pode cozinhar de um fogo ou até passar um fogo de uma boca para outra sem eletricidade, só com gás, e aí você deixa o fogo ligado e você pode cozinhar no próprio Yom Tov. A partir da noite do Rosh Hashanah, o Arvit a gente faz com uma melodia especial. Então o Arvit começa igual o Arvit durante a semana, praticamente, começa no Barechu. E aí depois na Amidah a gente começa as mudanças e acréscimos, que elas vão durar durante todos os 10 dias de Tshuvah. Então, por exemplo, Zochreinu Lechaim, Amelech Hagadosh, Michamocha e vários outros trechos que tem que olhar na Amidah, prestar atenção. No Yom Tov não tem Amelech HaMishpat, mas depois, assim que termina o Rosh Hashanah, tem as brachot do Amelech HaMishpat, o Se HaShalom, quando termina o Kaddish, assim por diante. Então, prestar atenção no Sidur, ele sempre está entre parênteses ou com fundo cinza, para prestar atenção nessas mudanças. Algumas delas, se você esquece ou você está na dúvida, você tem que voltar, outras não. Vários detalhes em relação a isso, mas o mais importante é você olhar dentro do Sidur. Agora, que é começo do Rosh Hashanah, você olha dentro do Mahzor, aí você não tem como errar. A Tfilah, a Amidah, do Rosh Hashanah, além desses acréscimos e mudanças, você tem a reza especial, a Amidah é diferenciada, porque a gente está abençoando Hashem pelo dia do Rosh Hashanah, siga o Mahzor, e logo depois que termina a Amidah silenciosa, vai ter o capítulo 24 do Teilim, que se lê juntos, o Hazan. Alguns têm sozinhos, outros na nossa comunidade aqui, a gente, por exemplo, faz passuk por passuk, o Hazan ele lê versículo por versículo. Muitos costumam agir aqui, a gente abre o Arona Kodesh nessa hora, e é um momento propício de fazer com Kavaná, e isso ajuda a parnassá do ano todo. Então esse capítulo 24 é importante para isso, e a gente vai ler ele nas 2 noites do Rosh Hashanah e na noite do Yom Kippur. Então é um momento propício para a gente pedir por parnassá. Curiosamente, apesar de que se você lê nesse capítulo, não fala nada de parnassá, mas assim está escrito que a leitura com Kavaná desse capítulo, ela ajuda a parnassá. Quando termina o Arvit, a gente deseja uns aos outros um bom ano. Para a gente desejar, existe uma frase propícia, lembra? De como a gente deve abençoar o outro. Leshana tová tekatev vetichatem. Leshana tová, para um bom ano, tekatev, seja inscrito, tikatev vetichatem, seja selado. Para uma mulher é no feminino, tekatvi vtechatmi. No Sidur, no Mahzor, eu coloquei bem grande as várias formas de você cumprimentar, no singular, no plural, para homem, para mulher, para homens e para mulheres, porque é muito importante a nossa palavra, a gente falar e desejar. Isso tem um poder muito grande quando você deseja para o outro, quando você julga o outro, você também está sendo julgado. Então é importante falar essas palavras. Isso a gente fala até o toque do shofar do dia seguinte. Depois, você já não fala mais esse desejo, porque você falando tikatev, que você seja escrito, já foi a escrita. Então, o que a gente fala depois disso? A gente fala Gamar Hatimatová. Termine, que possa ter um término com uma boa assinatura de Hashem, que ele tenha carimbe você para a vida. E aí a gente chega em casa, a gente vai fazer a saudade de Yom Tov, Hashem, amanhã a gente fala a respeito. E quando começa, o Roberto fala todas essas 4 Leshana tová tikatev palavras. vtechatem. Que escrever. Tá bom, tá no Sidur. Isso antes de Rosh Hashanah.
Não, antes do Rosh Hashanah, a gente fala Ktivá v'chatimá tová. Quando chega já o Rosh Hashanah, depois do Arvit, Leshanah tová tekatev v'chatem. Está numa tá, você tem o livro, pode verificar. Conta um minutinho. E a Guitior não pode falar Guitior como bonito? Gitiur é sempre bom, Gitiur é sempre bom. Sempre Mas fala esse desejo em especial, na noite do Rosh Hashanah, é importante. Essas palavras são importantes. Bom dia. Bom dia, Rabino. Ktivá v'chatimá tová a todos, se Deus quiser. Igualmente, Rabino.